Vamos então continuar aqui o nosso estudo. Nós vamos ver o 5º capítulo, nos círculos da matéria. Superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem na carne, o espírito reconhece a sua posição de internado nos círculos da matéria, que a seu turno é simplesmente o conjunto das vidas inferiores, suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. O que o Emmanuel está nos colocando aqui? Que nós temos, superando as vulgaridades, as ilusões, as bobagens aqui da Terra, nós temos condições de entender, que nós somos espíritos e que nós nos utilizamos do corpo para o aprendizado. Nós vimos nos capítulos anteriores quando ele fala que o corpo é um limitador, que o corpo faz com que a gente fique ali preso numa situação para que a gente possa realizar um estudo e um aprendizado aqui na Terra. Por isso que ele diz, superando as vulgaridades que lhe assinalam a romagem, Perdão, a caminhada aqui na carne. O espírito reconhece a sua posição de internado nos ciclos da matéria. Todos nós que estamos aqui estudando, todos nós que estamos buscando conhecimento, nós reconhecemos que somos espíritos, somos eternos e utilizamos o corpo para o aprendizado. E que esse espírito internado nesse corpo a seu turno é simplesmente o conjunto das vidas inferiores. Nós trazemos conosco a bagagem de tudo que já fomos, já sentimos, já pensamos e já fizemos. A gente está encarnado justamente para poder aprender lições novas, para poder passar nas provas e provar que aprendeu as lições que já teve, para passar pela expiação daquilo que nós já nos arrependemos e para podermos ressarcir, para não termos que voltar na expiação de novo. E aí nós vamos lembrar o livro do Céu e Inferno, Código Penal da Vida Futura, é o capítulo 7 da primeira parte do Céu e Inferno. Nós temos o livro aqui no canal, é só ir lá na playlist. O artigo 16, onde ele coloca exatamente esta colocação, de que nós temos que passar pelo processo de arrependimento, expiação e ressarcimento. Então a gente se arrepende, volta para passar por uma expiação para provar que não vai fazer de novo, que realmente se arrependeu. Se a gente passa na prova, a gente faz o ressarcimento e encerrou o assunto. Se a gente não passa, vai voltar na expiação, até que a gente consiga superar isso e aí possa fazer o ressarcimento. Então, o arrependimento acontece, a gente pode ter várias e várias expiações da mesma situação, até realmente provar que não vai fazer aquilo de novo, e aí sim nós ressarcimos, que o ressarcimento é uma vez só. Então, vale lembrar, reler, sempre é bom reler. Código Penal da Vida Futura, são 33 artigos, são todos muito interessantes, mas o que ele está colocando aqui, vamos voltar. A seu turno é simplesmente o conjunto das vidas inferiores, suscetível de ser examinado pela nossa capacidade de apreciação. Nós já, pelo conhecimento, já temos a capacidade de entender, de apreciar, de analisar que nós somos espírito, eternos, se utilizando de uma vestimenta para podermos aprender, para podermos crescer. Perdão. Em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada, dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. A matéria tem múltiplos estados, não podemos esquecer, inclusive, que quando a gente desencarna, o corpo fica com essa vestimenta mais densa, mais bruta que nós usamos, mas no plano espiritual a gente continua usando uma vestimenta que é matéria também, é uma matéria sutil, mas é matéria que é o perispírito.
Então nós como espírito vamos sempre, né, melhor dizendo, vamos sempre nos manifestarmos através de uma matéria densa, aqui encarnada, uma matéria mais sutil, desencarnados, e essa matéria, o perispírito vai ser cada vez mais sutil conforme nós, como espírito, evoluirmos. Então, por isso que ele diz, nos seus múltiplos estados, que nós vamos de uma grande densidade ali primitivo, até uma, digamos assim, uma matéria quintessenciada, uma matéria bem sutil, que é o perispírito dos espíritos elevados, né? É força coagulada. Nós vamos ver no livro Evolução em Dois Mundos, o André Luiz colocando que matéria é energia coagulada. Dentro de extensas faixas dinâmicas, né? Porque nós temos uma única vida, mas temos várias existências. Então, as faixas de aprendizado pela qual nós vamos passando são dinâmicas. Elas vão se aprimorando, elas vão aumentando cada vez mais o nosso aprendizado. Guardando a entidade mental de tipos diversos. Guardando conosco o aprendizado, as intenções, os sentimentos, né? As lembranças, mesmo que estejam ocultas, estejam latentes, do João, do Pedro, da Maria, que nós já fomos em vidas passadas. Então, por isso que ele coloca, em seus múltiplos estados, a matéria é força coagulada, dentro de extensas faixas dinâmicas, guardando a entidade mental de tipos diversos em seu longo roteiro evolutivo. Nós estamos há milênios aí, nesse nosso encarna, desencarna, né? No nosso aprendizado. Corpos sólidos, líquidos, gasosos, fluidos densos e radiantes, energias sutis, raios de variadas espécies e poderes ocultos tecem a rede em que a nossa consciência se desenvolve, na expansão para a imortalidade gloriosa. É através dos aprendizados que nós realizamos, tanto aqui na matéria como no plano espiritual, que nós vamos evoluindo, né? Vamos desenvolvendo a nossa intuição, vamos desenvolvendo a paranormalidade. A paranormalidade é aquilo que nós trazemos conosco e se apresenta no corpo físico, que pode estar junto de uma mediunidade ou não, porque o paranormal, quando ele exerce a sua diferença em relação ao que ele consegue captar aqui no plano encarnado, e ele não entra em contato com o espírito desencarnado, é só paranormal. Quando ele entra em contato com o espírito desencarnado, aí ele é um processo mediúnico, paranormal e mediúnico. Então é através da matéria, né, que nós temos o recurso para podermos desenvolver. O homem é um gênio divino em aperfeiçoamento. Por quê? Porque somos criados à imagem e semelhança de Deus em energia. Esta energia que está latente, está oculta aqui dentro de nós, é a imagem e semelhança de Deus que nós temos que cada vez mais fazer aflorar, fazer brilhar a nossa luz. Então, por isso que o homem é um gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo nasciturno, aquele que com certeza vai nascer. Então, aquele anjo que com certeza vai surgir. Por quê? Porque é a única determinação de Deus. Só existe um determinismo, que é a questão 540 do Livro dos Espíritos. Temos aqui no canal. Quando nos é colocado que saímos do átomo, porque fomos todos criados simples e ignorantes, questão 130, saímos do átomo, questão 140, e vamos chegar a sermos arcanjos. Vamos ser anjos, arcanjos, espíritos crísticos, e vamos continuar o nosso processo. Por isso que ele diz, o homem é um gênio divino em aperfeiçoamento, ou um anjo nascituro, ou seja, um anjo que com certeza vai nascer no grande império das existências microscópicas, em cujo âmbito é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. O que ele está colocando aqui? Nós somos, por sermos filhos de Deus, somos deuses. Jesus coloca isso, vós sois deuses.
Podeis fazer o que faço e ainda mais, porque vamos continuar crescendo como ele continua crescendo. Então nós somos co-criadores menores. Nós vamos ver os espíritos superiores lá na Gênese, e vamos lembrar que a Gênese mosaica é uma metáfora para ser estudada, para ser analisada, são situações, são mitos, são lendas metafóricas para que a gente possa entender, tirar o espírito da letra. Nós vamos ver nessas colocações que os espíritos que criaram os Elohim são deuses com Deus D minúsculo. Elohim em hebraico é Deus pequeno, ou seja, é um ser superior, mas não tão superior, por exemplo, como o espírito crístico, que é o governador do planeta. É um assessor do espírito crístico. É um Deus menor, como nós somos deuses, né? Co-criadores menores, por isso que ele diz aqui, nós somos escravo natural das ordenações superiores, porque nós estamos dentro das regras e das leis de Deus, ação e reação é uma delas, que nós seremos anjo um dia é outra, que nós somos todos irmãos é outra, que nós estamos todos interligados no universo é outra. Então nós vamos, né, através das existências, no grande império das existências microscópicas. Por quê? Porque a gente começa como PI, a gente começa como princípio inteligente. Então todos os PIs que estão dentro aqui desse meu corpo, do nosso corpo, todos nós estamos estudando aqui, todas as células que formam o nosso corpo são princípios inteligentes, que serão indivíduos um dia. E nós comandamos esses princípios inteligentes. Então, essas existências microscópicas, esses princípios inteligentes que nós comandamos, porque somos deuses, co-criadores menores, mas somos. E tudo à nossa volta é criação nossa, é criação do nosso pensamento. Por isso que ele coloca aqui, é escravo natural das ordenações superiores e legítimo senhor das potências menores. Nós comandamos as células do nosso corpo. Nós criamos a psicosfera na qual nós vivemos. Nós criamos o mundo no qual nós vivemos. O planeta está do jeito que está porque é obra nossa, é criação nossa. Se nós deixarmos a natureza seguir o seu curso, que aí a natureza é a criação de Deus, em pouco tempo tudo se ajeita, está tudo perfeito, a água está limpa, a atmosfera vai estar limpa. Vamos lembrar na pandemia como o ar se tornou em todas as grandes cidades, até na China, que dá para cortar o ar com a faca, o ar começou a ficar mais limpo, porque o homem não estava interferindo, estava trancado dentro de casa. Em torno dele quem? Do homem, né? Em torno dele tudo é movimento, transformação e renovação, é a lei de evolução. Tudo ao nosso entorno, no qual nós convivemos e vivemos encarnados ou desencarnados, é movimento, transformação e renovação. Nada está estacionado. A gente pode estacionar pelo nosso livre-arbítrio, ficarmos parados no tempo e no espaço. É uma decisão nossa, faz parte do nosso livre-arbítrio. Mas os espíritos encarnados e desencarnados estão em evolução. O planeta está em evolução. Tudo está se transformando. Nada morre, né? Tudo se transforma. Então, em torno dele, do homem, tudo é movimento, transformação e renovação. No seio multifário é com muitos modos, de muitas formas da natureza, em que se agita, natureza com N maiúsculo, a criação de Deus. Então, no seio dessas milhares, imensas, e múltiplas formas que existem na natureza, na criação de Deus, em que se agita, tudo se modifica no embate turbilionário das energias que lhe favorece a experiência e a ascensão. Está tudo formado, está tudo colocado, nós estamos inseridos nesse contexto para crescermos, melhorarmos e evoluirmos. Embora a ordem dominante nos elementos infrainfinitesimais, né, extremamente pequenos, como as células, por exemplo, tudo aí se desfaz
e se refaz incessantemente. Vamos lembrar que a cada 7 anos nós renovamos todas as células do nosso corpo, menos as células nervosas. Todas as outras células se renovam a cada 7 anos. Então, quando ele diz, embora a ordem dominante nos elementos infinitesimais, né, desses extremamente pequenos, tudo aí se desfaz e se refaz incessantemente. Está tudo se transformando, inclusive as nossas células. Está tudo se renovando, inclusive as nossas células. Oferecendo ao espírito, porque é o espírito que está se utilizando desse corpo, fases importantes de materialização e desmaterialização, dentro de leis sistemáticas que funcionam em igualdade de condições para todos. Então, tudo que existe no micro existe no macro. Então, tudo aquilo que nós estamos, as nossas células estão se transformando, se desmaterializando e se renovando, vindo células novas. Nós também estamos nos transformando, nos desmaterializando quando desencarnamos e materializando de novo quando reencarnamos, num processo renovador em todos os sentidos, de vida, de corpo, de aprendizado, em todos os sentidos nós estamos nos renovando. Mas, além dos elementos químicos analisados entre o hidrogênio e o urânio, que é a tabela periódica que a gente estuda no ginásio, né, que se agrupam no planeta através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico. Estão ali as linhas de força do mundo subatômico. Nós hoje sabemos que um átomo é divisível. Nós temos aí a física quântica mostrando quanto, né, nós temos de matérias menores, né, muito menores do que o átomo. Então, por isso que ele está falando da questão da energia, da física no planeta. Então, mas, além dos elementos químicos analisados entre o hidrogênio e o urânio, dentro da tabela periódica que nós conhecemos, que se agrupam no planeta e que trabalham e formam tudo o que existe no planeta, através de infinitas combinações, jazem as linhas de força do mundo subatômico, né, dentro por exemplo, hoje, na época do que o Emmanuel escreveu esse livro, ainda não se conhecia a física quântica, nem a capacidade de se dividir o átomo ainda em partículas menores. Mas ele coloca aqui, as linhas de força do mundo subatômico geradas pelos potenciais elétricos e magnéticos que presidem a todos os fenômenos da vida. E por trás dessas linhas positivas, neutras ou negativas, que é como o átomo trabalha, né? Positivo, negativa e neutra. Então, e por trás dessas linhas positivas, neutras ou negativas, que constituem a matéria, verdadeira aglomeração de sistemas solares microscópicos e de nebulosas infinitesimais, permanece o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer. Então está colocando aqui tudo que existe no micro, existe no macro. Da mesma forma que a Terra gira em torno do Sol, a Lua gira em torno da Terra, né? Os elétrons estão girando aqui em torno do próton, em torno do núcleo do átomo, formando a matéria. Então o que tem no micro, tem no macro, e nós nos utilizamos de tudo que existe no universo para aprendermos, estando encarnados ou estando desencarnados. E por isso que ele coloca, permanece o pensamento que tudo cria, renova e destrói para refazer. Então é o pensamento que constrói a nossa volta, é a força do pensamento. Então, lá no prefácio, quando eu falei do livro Pensamento e Vida que nós temos aqui no canal, este livro aqui é de 52, em 58 ele escreve o Pensamento e Vida, mostrando exatamente a força do pensamento e que é o pensamento que constrói a nossa vida como nós a conhecemos. A energia, vocês estão escutando uma água caindo aqui, mas é uma água ligada aqui. A energia mental é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila,
desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões. Então, é a energia mental, é a mente está no espírito, a mente comanda o perispírito e o perispírito comanda o corpo. A mente está em nós somos espírito. Então, a energia mental, a força do pensamento, a força da nossa construção no pensamento, é o fermento vivo que improvisa, altera, constringe, alarga, assimila, desassimila, integra, pulveriza ou recompõe a matéria em todas as dimensões, em todas as situações, em todas as posições, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, é a mente que está no comando de todas as coisas. Por isso mesmo, somos o que decidimos, possuímos o que desejamos, estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Eu vou repetir, porque aqui é o cerne do nosso estudo de hoje. Por isso mesmo, somos o que decidimos. É a lei do livre-arbítrio, a nossa escolha, nossa capacidade de razão, de entendimento, de discernimento, aquilo que nós escolhemos, aquela meta, aquela posição que nós escolhemos na vida, que nós traçamos, que nós vamos buscar, isso determina a nossa encarnação, para o bem ou para o mal. São as nossas escolhas, são os nossos sentimentos, são os nossos pensamentos. Então, por isso mesmo, somos o que decidimos. Possuímos o que desejamos, o que nós vamos buscar, o que nossa vontade vai buscar. Estamos onde preferimos, nas nossas escolhas, às vezes muito mais inconscientes do que conscientes. Naquilo que está guardado, que está escondido lá dentro, nós estamos onde preferimos estar. Onde nós estamos dentro da nossa zona de conforto. E nós precisamos trabalhar para sair dessa zona de conforto, para sair disso, para buscarmos o conhecimento, buscarmos o entendimento, trabalharmos o melhor que existe em nós para podermos crescer. Estamos onde preferimos e encontramos a vitória, a derrota ou a estagnação conforme imaginamos. Porque eu posso buscar e trabalhar e conseguir a vitória, eu saio daqui melhor do que eu vim. Eu posso, na derrota, que é aquilo que nós estávamos colocando, eu vim aqui para provar que aprendi e mostro que não aprendi de verdade, repito os mesmos erros. Então eu saio daqui derrotado, vou ter que voltar e passar pelas mesmas coisas. Ou a estagnação, ficar parado no tempo e no espaço, sem crescimento, sem aprendizado, sem construir aquilo que se propôs fazer, construir e aprender no roteiro que nós montamos no plano espiritual antes de virmos. A história da criação no livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente perante o cosmos. Porque, como nós estávamos falando, o Bereshit, que é o livro de Gênesis no hebraico, se chama Bereshit, que é a criação, né? Essa criação, tudo isso são simbólicos, são simbolismos, é para se estirar o espírito da letra, é para se buscar ali um entendimento mais profundo, que naquela época não se tinha condições de entender, e até hoje a gente tem dificuldade para entender esses simbolismos. A história da criação no livro de Moisés, idealizando o Senhor diante do abismo, simboliza a força da mente perante o cosmos. Por quê? Porque o que o Senhor coloca ali na frente do abismo? Faça-se a luz. Está mostrando o poder da mente. É com o pensamento, é com a mente que a criação foi feita. E nós, como co-criadores menores, estamos criando também com a nossa mente. Então aqui, faça-se a luz, determinou a divina vontade e a luz se fez sobre as trevas. Então é o pensamento que gerou e que criou. E somos nós, com o pensamento, que geramos e que criamos o mundo no qual nós vivemos, a psicosfera na qual nós estamos dentro e
exercitando o nosso poder de criação, o nosso poder divino de aprendizado, de crescimento, de melhora, de iluminação, que todos nós temos, mas nós temos que desenvolver. Para que faça-se a luz, para que brilhe a nossa luz, para que essa luz que está dentro de nós realmente apareça, brilhe. Por nossa vez, cada dia, proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos. Abre aspas, faça-se o destino, fecha aspas. Não existe destino, existe um roteiro que nós planejamos no plano espiritual. Nós seguimos esse roteiro ou não, dependendo do nosso livre-arbítrio. São as nossas escolhas, são as nossas decisões. Por isso que ele coloca aqui, faça-se o destino. Da mesma forma que Deus criou fazendo a luz com o pensamento, nós com o pensamento fazemos o nosso destino. Aí sim, nós estamos determinando as coisas, porque no momento que eu escolho, no momento que eu ajo, eu estou dentro da lei de causa e efeito, da ação e reação. A minha ação vai criar uma reação. Seja ela boa ou ruim, ela foi criada por mim. Eu vou receber de volta. Seja boa, seja ruim. Então, por isso que ele coloca. Por nossa vez, cada dia proclamamos com as nossas ideias, atitudes, palavras e atos, o faça-se o destino. Estamos ali com a nossa atitude, com o nosso pensamento, com o nosso sentimento, com o nosso ato, montando a vida que levamos. E a vida nos traz aquilo que dela reclamamos. Daquilo que estamos colocando, estamos criando, estamos desejando, estamos agindo. Nós seremos julgados, né? Nós seremos reconhecidos pelas nossas obras. Quem vai nos julgar somos nós mesmos. É a nossa consciência. Questão 621 do Livro dos Espíritos. As leis de Deus estão na nossa consciência. E nós mesmos faremos esse julgamento. E imploraremos para voltar e poder consertar. Aí nós ficamos nesse ciclo de idas e vindas. Os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações, manifestas e ocultas. Por que manifestas e ocultas? Porque aquilo que nós colocamos, que manifestamos, eu quero, eu desejo, elas estão ali. Nós estamos trabalhando por elas e com elas. Mas as ocultas, aquela que às vezes a gente esconde de nós mesmos, aqueles nossos desejos mais secretos, eles estão no nosso inconsciente. Eles estão ocultos às vezes para nós. Eles estão ocultos para aqueles que estão à nossa volta, mas a nossa mente está captando e está projetando. Então, quantas pessoas colocam, não, eu quero, eu desejo ser uma pessoa melhor. Mas lá dentro, ela quer ficar na zona de conforto. Desejo ser uma pessoa melhor, desde que eu possa fazer tudo o que eu gosto, comer tudo o que eu quero, assistir as bobagens que eu assisto. Ouvir as bobagens que eu gosto de ouvir. Fazer as besteiras que eu gosto de fazer. Como é que eu vou ter um resultado diferente fazendo as mesmas coisas? E eu só vou ter resultados diferentes na hora que a minha vontade for verdadeira e eu começar a fazer as coisas de uma forma diferente. Aí sim eu estou transformando. Por isso que ele diz, os acontecimentos obedecem às nossas intenções e provocações, manifestas ou ocultas. Porque o que vale no nosso julgamento é a nossa intenção. E às vezes as intenções estão lá ocultas, às vezes a gente esconde até de nós mesmos, defeitos que a gente não quer ver. Mas nós precisamos olhar para dentro, reconhecer esses defeitos e começar a nossa transformação. Para isso é que nós temos que buscar o autoconhecimento. E o estudo, o aprendizado que nós estamos fazendo aqui agora, nos ajuda a olhar para dentro, buscarmos esse autoconhecimento para podermos transformar, modificar as coisas ruins que existem dentro de nós. Encontraremos o que merecemos, porque merecemos o que buscamos. Então, aquilo que nós estamos buscando verdadeiramente, mesmo que esteja oculto lá dentro, é o que nós merecemos, porque nós vamos encontrar o que buscamos, ou seja, o que merecemos. O Chico coloca isso muito claro. Nós estamos com o corpo que merecemos, na família que merecemos,
no processo de aprendizado que precisamos. Porque tudo é dentro da meritocracia. Não existe vítima nesse planeta. Existe a dor, existe o sofrimento, o mal domina, mas não existe vítima. Todos nós passamos pelas situações às quais estamos associados por sintonia, que nem o imã atraindo a limalha. Nós atraímos aquilo, as coisas às quais temos sintonia. Encontramos o que merecemos porque merecemos o que buscamos. A existência, pois, para nós, em qualquer parte, será invariavelmente segundo pensamos. É o pensamento que vai materializar à nossa volta tudo aquilo que pensamos, né, tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que realizamos. E é nesta psicosfera que nós vamos viver, ou seja, é o pensamento que molda a vida que nós temos. Quando nós mudamos o nosso, porque primeiro é o sentimento, depois é o pensamento, depois vem a fala, depois vem a atitude, vem a realização. Quando nós mudamos o nosso sentimento, através da nossa transformação, nós mudamos o pensamento, a fala e a atitude. Mudamos a nossa psicosfera, mudamos a nossa cor, mudamos a nossa frequência, mudamos o nosso cheiro. Aí nós vamos mudando tudo à nossa volta, para melhor ou para pior. Depende da nossa escolha, é o livre-arbítrio. Então, em qualquer parte, nós vamos ver o primeiro capítulo do livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em qualquer parte. Então nós vamos espelhar à nossa volta aquilo que nós pensamos. Nós vamos refletir para os outros e receber os reflexos daquilo que nós sentimos e daquilo que nós pensamos em qualquer parte, encarnados ou desencarnados, na vida, na matéria ou na vida espiritual. Porque a existência para nós em qualquer parte será invariavelmente segundo pensamos, segundo aquilo que nós pensamos. E aí, nós terminamos aqui o nosso 5º capítulo. No próximo capítulo, nós vamos estudar o perispírito. Até lá!